que fez você se afastar da igreja? Foi o cansaço físico, bispo. Eu comecei a priorizar só o trabalho, comecei a focar nas coisas do mundo lá fora e comecei a ficar muito cansado. Tudo começou a ficar muito pesado para mim. Você era da igreja há quanto tempo já nesta época? 10 anos. Você ficou na igreja 10 anos. Sim, senhor. Chegou a ter alguma posição na igreja, fazia trabalhos voluntários? Eu era do grupo jovem, fazia trabalhos voluntários, cheguei a ser levantado obreiro. Chegou a ser obreiro? Sim, senhor. Tá. Aí chegou um momento que você começou a sentir cansado? Sim, senhor. Cansaço físico, mental e espiritual. Eu era muito ativo na igreja, participava de muitas coisas. E depois que eu, nessa data, eu já era casado, né? Tinha muitas responsabilidades. E comecei a me focar só no trabalho. E quando eu comecei a cansar espiritualmente, eu comecei a invejar, olhar para as pessoas do mundo. Eu ia na igreja quase todos os dias, depois eu passei aí só nas quartas, sextas e domingo, depois só sexta e domingo, depois só domingo, e chegou uma hora que eu não fui mais. Então você foi diminuindo a frequência? Sim, senhor. Porque você estava... Bom, eu imagino que não era cansaço físico, porque você é jovem, ainda hoje você é jovem. Sim, senhor. E você trabalhava, quer dizer, para trabalhar você não estava cansado. Não, não. Mas para a igreja você começou a ficar cansado. Começou a ficar tudo muito pesado. Muito pesado. E foi um período assim, foi rápido isso ou demorou um tempo isso acontecer? Demorou um tempo. Agora, eu lembrando de tudo, eu lembro que eu fui descendo degrau de cada vez. Degrau de cada vez, pouco a pouco. E aí, de repente você então vinha quase todo dia, depois veio só quarta, sexta e domingo, depois vinha só domingo, aí depois não vinha mais. Sim, senhor. Aí decidi não ir mais, não fui mais para a igreja. Eu nem me lembro da época que eu trabalhava muito. E quando eu decidi não ir mais para a igreja, eu reparei que naquele dado momento tudo estava normal. E eu ficava me convencendo que eu estava bem. E qual foi a justificativa que você se deu para deixar de ir à igreja? Eu não fazia para mim eu não fazia coisas erradas, né? Não pecava, não fazia nada de grave. Né? E estava muito bem, saudável, estava com saúde, estava trabalhando, conseguia manter as minhas contas, a minha família, e eu ficava convencido disso, bispo. Uhum. Então, de repente, o seu bem-estar se tornou mais importante? Sim, senhor. O seu trabalho, sim, você trabalhava muito? Sim, trabalhava muito, direto. Chegou a dizer assim, eu não posso ir hoje porque eu tenho que trabalhar? Ou... Sim, direto. Nas evangelizações de domingo, né? Deixava de ir, por causa que estava muito cansado. Quer dizer, então veja só, ali, o que estava acontecendo com o Rogério? Eu não sei se durante esses 10 anos, eu acredito que durante esses 10 anos, em algum momento você colocou a Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas gradualmente, Deus foi perdendo lugar para outras coisas. Então houve um momento que virou a chave. O Rogério se tornou o mais importante. Não, sou eu, meu descanso, o meu trabalho, tem que ganhar dinheiro. E Deus ficou para baixo. Então, você parou de dizimar? Só curiosidade. Parei, sim, senhor. Parou também? Sim, parei. Nesse momento? Antes de deixar a igreja. Antes de deixar a igreja? Sim, Por quê? Eu achava que ia fazer falta o dinheiro, né? Achava que ia faltar para pagar alguma coisa e decidi não devolver mais. Ok. Aí você então parou de vir à igreja. Estava bem, inicialmente, entre aspas. Sim, senhor. O que aconteceu? Foram alguns anos, né, que aquela falsa sensação de bem-estar, e depois de algum tempo começou altos e baixos. Tanto no trabalho, que eu não conseguia ficar no trabalho, ficava pulando de galho em galho no trabalho, e no casamento também, altos e baixos, né? Mas tudo bem sutil, bem devagar, até chegar ao último ano, que foi o fundo do poço mesmo. O que aconteceu? Qual foi esse fundo do poço? O fundo do poço, eu desfiz o casamento, né, de quase 12 anos, já estava bebendo, né? Durante esses 9 anos afastado, eu já estava bebendo, comecei a fumar, comecei a me envolver com pessoas erradas, aonde eu conhecia no trabalho, estava usando droga, passei a beber mais, e aquela tristeza que eu sentia antes de eu ir para a igreja, que foi o que me motivou, que me levou para a igreja conhecer Jesus, voltou, e voltou com muito mais força. Eu já estava sozinho, né? Me sentia muito sozinho, queria me entregar para a bebida, queria me entregar para as drogas, queria sair e fazer coisas erradas no mundo. Então você, de obreiro, uma pessoa na igreja, vida acertadinha, sim, senhor. você perdeu o teu casamento, Perdi.
Acabou o teu casamento de 12 anos. Drogas, bebida, o que mais? Tristeza. Eu senti uma tristeza muito grande. Chegou a ter depressão? Não cheguei. Tristeza, outra forma de depressão. Eu tentava me inserir em grupos, mas ao mesmo tempo eu queria me fechar e não queria ver ninguém. Eu acho que era um começo de depressão. Eu sentia uma tristeza muito grande, não via sentido em nada e queria me jogar de cabeça em coisas erradas. E chegou um momento que eu cheguei em casa, sozinho, comecei a olhar para aquelas garrafas em cima da mesa, cigarro em cima do sofá, sozinho, sentindo um frio, e eu comecei a lembrar do passado. Foi o que me fez voltar, bispo. Você começou a lembrar de quê? Comecei a lembrar de quando eu era obreiro, comecei a lembrar de quando eu atendia as pessoas na igreja, de como que eu orientava. Eu comecei a raciocinar e colocar na balança e pensar assim, eu atendia pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu. Eu dava conselho, dava uma palavra, levava pessoas para a igreja, agora eu estou nesse buraco. Foi como se abrissem os olhos espirituais e eu comecei a ver onde é que eu estava de verdade. E aí, depois que você lembrou de onde você caiu, Sim, o que você fez? Foi imediato, foi muito rápido. Eu retornei para a igreja no domingo, 18 horas. Aquela semana foi uma semana de transformação. Eu me surpreendi comigo mesmo. Eu cheguei em casa, aquelas garrafas eu joguei tudo na pia, joguei tudo fora. Na geladeira também tinha bastante bebida. Eu virei as costas para tudo aquilo, com muita força, com muita vontade. Aí dali, rapidamente, já nasceu o desejo novamente de voltar a fazer os trabalhos na igreja. E todos esses meses eu venho fazendo isso, bispo. Então você jogou fora as bebidas, começou a priorizar novamente a Deus. Sim, senhor. Peguei aquela vida, aquilo que estava tudo estragado, tudo bagunçado. Eu vi que tudo que Deus tinha me dado, eu joguei na lata do lixo. A minha vida estava destruída. Eu peguei e falei, vou colocar no altar. E seja conforme a vontade de Deus, não importa o que vão me dizer, ou o que vão me falar, ou como vão me olhar. E graças a Deus eu tenho colhido os frutos. Você sentiu vergonha de voltar, que as pessoas iriam te julgar? Não, passei por cima disso, bispo. Eu tinha consciência de que algumas pessoas falam, olham no trabalho, alguns conhecidos, mas eu coloquei Deus em primeiro lugar. E aí, você está de volta há quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Sim, senhor. E aí, e o Espírito Santo? O Espírito Santo veio, graças a Deus. Veio e agora, um pouco mais maduro, eu tenho refletido sobre coisas que eu fiz no passado, não consigo errar mais. Me surpreendo comigo mesmo quando eu levanto todos os dias com paz, com alegria, com determinação, com força e trilhando esse caminho até chegar onde Deus quiser. Você hoje tem um cuidado maior com a sua vida espiritual do que antes? Sim, senhor. Foram Sim, 10 anos afastados? 9 anos. 9 anos afastados. 9 anos afastado. Hoje eu priorizo muito isso, o que o senhor falou, de acordar e a primeira pessoa que eu tenho que falar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que fazer, tem que ser com Deus. O celular fica para depois, todas as obrigações ficam para depois. Deus vem primeiro em tudo na minha vida. Ok. Obrigado, Rogério. Continue firme nessa fé. Amém?